12 de março de 1946. Prisão Markó, Budapeste. O relógio marca 15 horas e 24 minutos. O pátio está lotado. Centenas de pessoas se empurram contra as grades. O som que se ouve é o de câmeras fotográficas sendo preparadas e o metal das armas dos soldados. Ferenc Szálasi caminha. Ele é o líder do Partido da Cruz Flechada e o último chefe de Estado fascista da Hungria. Seus passos são lentos sobre o concreto frio. À sua frente, o cadafalso. Na imagem, nota-se uma viga de madeira nua com uma corda de cânhamo pendurada no topo. Szálasi para diante do carrasco. Ele segura um crucifixo de madeira e o beija. Um padre se aproxima para os sacramentos finais. À primeira vista, um homem religioso em seus últimos instantes. Mas na prática, um ditador responsável pelo caos. Nenhuma oração apaga os fatos. Sob o comando de Szálasi, milhares de pessoas foram executadas. Os corpos eram jogados nas águas geladas do Danúbio. O sangue manchava as margens do rio. Como um homem consegue carregar o peso de 70 mil mortes? A resposta parece impossível, mas para Szálasi era apenas política. O que ele disse antes da corda esticar? O mistério permanece nas notas de execução. Entenda agora como o rio mais famoso da Europa foi transformado em um cemitério a céu aberto. Não havia caminho de volta para o regime. Antes de prosseguir, um aviso. O canal busca a meta de 1 milhão de inscritos. O número é alto, mas o crescimento é constante. Clique no botão de inscrição agora. Ative o sino e deixe o seu like. As raízes do mal começaram muito antes daquele pátio. O ódio foi construído em décadas de propaganda e medo. Assim começou o acerto de contas. 6 de janeiro de 1897. Kassa, atual Eslováquia. Nasce Ferenc Szálasi. O cenário é o Império Austro-Húngaro, um território de fronteiras instáveis e tensões permanentes. Ele era filho de um oficial com raízes armênias e húngaras. O ambiente doméstico era rígido. Disciplina militar, fervor patriótico e ressentimentos étnicos moldaram seu caráter desde cedo. Onde nascem os tiranos? Na infância de Szálasi, o sinal era uma obsessão por mapas. Ele passava horas redesenhando as linhas da Europa. Com um lápis na mão, ele esticava as fronteiras da Hungria. Ele ignorava a realidade geográfica para criar uma nação imaginária. Em sua mente, o país deveria ser puro, imperial e dominante. A religião também exercia um papel central. Szálasi afirmava que a fé em Deus lhe foi transmitida pelo leite materno. Ele recebeu uma educação católica rigorosa. No entanto, a compaixão e a humildade foram descartadas. No futuro, ele transformaria esse dogma em uma ferramenta de exclusão. A fé virou um instrumento de violência e intolerância absoluta. 1914. A Primeira Guerra Mundial explode na Europa. O jovem Szálasi não hesitou e ingressou no exército austro-húngaro. Ele foi enviado diretamente para as linhas de frente. No campo de batalha, demonstrou bravura e uma lealdade cega ao imperador. Sua conduta o levou ao posto de oficial. As medalhas vieram rápido. Ele recebeu a Ordem da Coroa de Ferro de 3ª classe. No quadro, o brilho do metal no uniforme de um oficial condecorado. Era uma das honrarias mais altas do Império. Mas a glória individual não podia esconder o desastre coletivo. Enquanto ele subia na hierarquia, a estrutura do país apodrecia. 11 de novembro de 1918. O armistício é assinado. O som das armas para, mas o caos começa. O Império Austro-Húngaro desmorona por completo. Para Szálasi, o impacto foi brutal. Não era apenas o fim de um conflito armado, era o fim de um mundo que ele considerava sagrado. A humilhação final ocorreu em 1920. O Tratado de Trianon foi assinado. Os números eram devastadores para o orgulho nacional. A Hungria perdeu 72% do seu território original. Metade das suas 10 maiores cidades foi entregue a vizinhos. O país perdeu todas as minas de metais preciosos e o acesso ao mar. A Hungria estava cercada e empobrecida. No vídeo, observa-se o mapa sendo reduzido a 1/3 do tamanho original. Para um homem obcecado por fronteiras, aquilo era inaceitável. O ressentimento começou a queimar. Não havia mais espaço para a diplomacia. O ódio se tornou a nova força motriz de Ferenc Szálasi. 29 de maio de 1920. O Tratado de Trianon foi assinado. A população despencou de 20 milhões e 900 mil para apenas 7 milhões e 600 mil habitantes. Mais de 3 milhões de húngaros étnicos foram isolados. Eles se tornaram estrangeiros em suas próprias terras, sob domínios externos.
Para Ferenc Szalasi, isso não foi um acordo diplomático, foi uma mutilação. No quadro visual, o mapa da Hungria aparece retalhado, uma injustiça histórica que exigia reparação por qualquer meio necessário. O ódio substituiu a diplomacia. Por que Szalasi não aceitou a nova realidade? A resposta estava no seu passado militar. Durante os anos 20, ele permaneceu nas Forças Armadas, mas sua mente já operava fora dos quartéis. Seu pensamento caminhava para o radicalismo total. Em 1930, ele deu o passo decisivo. Ingressou na Liga da Vida Húngara. Era uma organização secreta. O grupo reunia militares de alta patente, nobres decadentes e nacionalistas extremos. O objetivo era claro: restaurar a glória de uma suposta raça superior. Na visão deles, os húngaros eram os aliados naturais dos alemães. A partir desse ponto, Szalasi mergulhou na produção ideológica. Nos anos seguintes, ele escreveu sem parar. Publicou dezenas de panfletos inflamados. O conteúdo era bruto, retórica ultranacionalista e conceitos pseudocientíficos. Ouve-se o som das prensas gráficas rodando noite e dia. Suas ideias eram uma mistura perigosa. Ele uniu o fascismo italiano ao nacional-socialismo alemão, adicionou elementos místicos do cristianismo medieval. Mas Szalasi queria mais. Ele criou sua própria doutrina. O nome escolhido foi Hungarismo. À primeira vista, uma teoria política, mas na prática, uma sentença de morte. O pilar central dessa ideologia era o assemitismo. Szalasi inventou o termo para dar um verniz intelectual ao preconceito. O assemitismo não negava a existência dos judeus, mas os declarava incompatíveis com a Europa. Na filmagem da época, nota-se: Szalasi gesticula com rigidez enquanto discursa sobre a pureza do solo. Ele transformou o preconceito em política de Estado. A exclusão tornou-se um destino inevitável para as minorias. O ódio virou o novo fundamento moral da nação. Não havia mais espaço para o diálogo, mas isso era apenas o começo de uma trajetória de sangue. Março de 1939. Naquela data, Ferenc Szalasi oficializou o nascimento do Partido da Cruz de Flechas. Enquanto as potências europeias tentavam evitar o colapso, a Hungria via surgir uma organização focada no extermínio. O partido não era apenas um grupo político, era uma seita armada. Por que o Cruz de Flechas cresceu tão rápido? A resposta era o medo misturado com promessas de glória. Szalasi desenhou a estrutura sob medida. No vídeo, nota-se o padrão: uniformes verdes fechados até o pescoço e braçadeiras com o símbolo das flechas cruzadas. Eles adotaram a saudação nazista e o passo de marcha alemão. A ideologia era um veneno composto por misticismo cristão, racismo biológico e o culto fanático ao líder. O objetivo era uma Hungria etnicamente pura, nada de minorias, nada de oposição. À primeira vista, um movimento marginal, mas na prática, uma força nacional. Nas eleições parlamentares de 1939, o choque. O partido de Szalasi conquistou 15% dos votos. 29 cadeiras no parlamento foram ocupadas por extremistas. O número não dava o controle total, mas garantia o microfone. A democracia húngara estava em coma. Enquanto políticos tradicionais ignoravam o risco, Szalasi ganhava o centro do palco. Mas isso era apenas o começo. A Hungria começou a receber pagamentos por sua lealdade a Berlim. Com o apoio direto de Adolf Hitler, o país iniciou a retomada de territórios perdidos. Primeiro, o sul da Eslováquia. Depois, a Rutênia subcarpática e partes da Transilvânia. Por fim, a região da Bática, arrancada da Iugoslávia. Cada nova fronteira expandida gerava aplausos nas ruas de Budapeste. O regime alimentava o orgulho ferido do povo para esconder o custo da aliança. A realidade bateu à porta em novembro de 1940. A Hungria assinou o Pacto Tripartite e entrou oficialmente para o eixo. O destino estava selado. O país agora era uma engrenagem da máquina de guerra fascista. Ouve-se o som de caminhões carregando pessoas. No verão de 1941, a teoria virou prática sangrenta. As autoridades húngaras organizaram a primeira grande deportação. 20.000 judeus foram retirados da Rutênia subcarpática. O destino era Kamenets-Podolsk, na Ucrânia ocupada pelos alemães. A maioria não tinha documentos ou cidadania reconhecida. Eram refugiados, eram apátridas. No quadro, trens de carga partindo superlotados. Sem direitos e sem proteção, essas 20.000 pessoas foram entregues diretamente aos esquadrões de extermínio nazistas.
Não havia margem para erro na lógica de Salassi. O terreno para o genocídio total estava preparado. Aqui a história se tornaria ainda mais sombria. Nenhum sobreviveu. Todos foram executados pelos Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de extermínio nazistas. Eles agiam com rapidez, tiros na nuca, valas comuns e silêncio. Janeiro de 1942. A tragédia se repete em solo iugoslavo. Em Novi Sad, a brutalidade muda de uniforme. Tropas húngaras e não alemãs cercam a cidade. O evento ficou conhecido como o Raid de Inverno. 3.000 judeus e sérvios foram massacrados sob o frio intenso. Havia resistência institucional? Em partes. O primeiro-ministro Miklos Kálay era conservador e nacionalista, mas ele impôs um limite. Kálay recusou-se a entregar judeus com cidadania húngara para as autoridades alemãs. Foi um gesto de coragem em um mar de barbárie. Um gesto real, porém limitado. Enquanto isso, em uma cela, Ferenc Szalasi observava. Ele estava preso por atividades subversivas. O isolamento não mudou seus planos. No registro visual da época, o olhar é fixo. Ele esperava, silencioso, fanático. Szalasi tinha a convicção de que sua hora chegaria. 19 de março de 1944. As engrenagens alemãs começam a girar. Adolf Hitler temia uma traição. Ele acreditava que a Hungria assinaria um armistício com os aliados. A resposta foi a ocupação imediata. O almirante Miklos Horthy continuou como regente, mas sem poder real. Kálay foi removido do cargo. Em seu lugar, assume Damis Sztójay. Ele era um diplomata fiel a Berlim. Sztójay legalizou o Partido da Cruz Flechada e abriu as portas para o genocídio. 15 de maio de 1944. O golpe fatal foi desferido. Naquela data começou uma das operações mais rápidas do Holocausto. O ritmo era industrial. Em apenas 8 semanas, 145 trens partiram da Hungria. 440.000 judeus húngaros foram deportados. O destino final era Auschwitz-Birkenau. A maioria morreu logo na chegada. As câmaras de gás operavam sem interrupção. No comando estavam Josef Mengele e Rudolf Höss. A morte havia se tornado uma linha de montagem técnica. Julho do mesmo ano. A pressão internacional cresceu. O horror das notícias não podia mais ser escondido. Horthy ordenou a suspensão das deportações. Mas a conta já estava feita. Centenas de milhares de pessoas já haviam sido transformadas em cinzas. Mas o pior ainda estava por vir. Por que a matança não parou? Porque Salassi, o profeta do ódio, aguardava sua vez. Ele queria o poder absoluto. Quando ele chegasse, a Hungria mergulharia no abismo total. 15 de outubro de 1944. O Rádio Nacional Húngaro interrompe a programação. A voz do regente Miklos Horthy ecoa pelas casas. Ele anuncia um armistício com a União Soviética. Era uma tentativa desesperada de salvar o que restava do país. Horthy acreditava que poderia negociar a paz, mas ele subestimou a reação de Adolf Hitler. O Führer não aceitava desertores. A resposta alemã seria rápida, violenta e definitiva. Assim começou o reinado de terror. 15 de outubro de 1944. A resposta alemã foi imediata e brutal. O nome do plano: Operação Panzerfaust. No comando da missão estava um homem temido em toda a Europa, Otto Skorzeny. O oficial da SS que resgatou Mussolini voltava à cena. Sua nova missão era ainda mais audaciosa: derrubar o próprio chefe de Estado da Hungria. Por que atacar um aliado? Berlim não aceitava traição. O plano foi executado com precisão cirúrgica. Em poucas horas, comandos da SS invadem Budapeste. A cidade é tomada sem aviso prévio. Não houve resistência organizada. Nas imagens da época, nota-se: soldados alemães ocupam pontos estratégicos enquanto a população observa imóvel. Mas o golpe principal foi psicológico. Os homens de Skorzeny sequestram Miklos Horthy Jr., o filho do regente. Eles o enrolam em um tapete grosso. O herdeiro é carregado como um saco de batatas até o aeroporto de Budaörs. Destino: Alemanha nazista. Ele agora era um refém do Reich. A mensagem para o regente Horthy era clara: colabore ou seu filho morre. No dia seguinte, a Hungria deixa de existir como nação soberana. Nasce o governo da Unidade Nacional. Na prática, um Estado fantoche subordinado a Adolf Hitler. 4 de novembro de 1944. Ferenc Szalasi é empossado com pompa fanática. Ele assume o título de líder da nação. 16 ministros compõem o gabinete. Metade deles pertence ao partido Arrow Cross.
Não havia busca por competência técnica. O único critério era o fanatismo ideológico. Szalasi era um messiânico. Ele sonhava com uma Hungria racialmente pura. O poder absoluto estava em suas mãos, garantido pelas baionetas alemãs. Budapeste mudou de face. De capital sitiada, tornou-se um abismo de sangue e ruínas. Szalasi estava disposto a levar o país ao fim, mesmo que a nação fosse arrastada pelos escombros da guerra. Mas isso era apenas o começo. O genocídio começou com a aproximação das tropas soviéticas. Com o Exército Vermelho a poucos quilômetros, Szalasi acelerou a barbárie. Ele determinou o confinamento imediato dos judeus de Budapeste. O local escolhido foi um gueto murado de apenas 2 quilômetros quadrados. No quadro, cercas de arame farpado e muros altos. Quase 70 mil pessoas foram espremidas nesse espaço minúsculo. Era uma área menor que muitos bairros residenciais comuns. O local não era um refúgio, era uma armadilha. As condições eram sub-humanas. Não existia saneamento básico funcional. A comida raramente chegava aos portões. O inverno de 1944 foi um dos mais rigorosos do século. Ouve-se o som do vento cortante nas ruas desertas. Não havia aquecimento, não havia abrigo para todos. Crianças morriam congeladas nas calçadas de pedra. Idosos sucumbiam à fome em corredores superlotados. Epidemias de tifo se espalhavam como fogo em palha seca. À primeira vista, era uma crise humanitária, mas na prática, era um extermínio planejado. Os soldados do Arrow Cross vigiavam cada esquina. A morte era a única certeza, e os eventos aceleraram. Novembro de 1944. Milhares de judeus foram arrancados do gueto de Budapeste. O destino era a fronteira austríaca, a pé, sem agasalhos, sem comida. A escolta não era alemã, eram soldados húngaros. O Estado exterminava os próprios cidadãos. Por que as mortes ocorriam no caminho? A marcha era um teste de resistência impossível. Os fracos ficavam para trás, mas não por muito tempo. Quem caía na neve recebia uma resposta imediata, um tiro nas costas ou uma coronhada de fuzil no crânio. Os corpos eram abandonados no local. O frio os colava ao solo congelado. Ferenc Roxa, um funcionário cristão de um lar de idosos, viu tudo. Ele registrou o extermínio de doentes graves e crianças. Mais tarde, uma cena paralisou as buscas. Os corpos de 2 garotos foram encontrados sobre o cadáver da mãe. Eles ainda a abraçavam. Janeiro de 1945, o horror atingiu um novo patamar. O partido Arrow Cross intensificou as capturas. 20 mil pessoas foram retiradas do gueto em poucas semanas. O destino final era a margem do rio Danúbio. Nas filmagens da época, o cenário é desolador. Grupos de civis eram alinhados diante da água. Os carrascos tinham uma meta: economizar munição. O método era uma engenharia de morte cruel. 3 pessoas eram amarradas juntas com arame farpado, lado a lado. O soldado disparava um único tiro na pessoa do meio. O impacto derrubava o corpo baleado. O peso arrastava os outros 2 ainda vivos para o fundo do rio. Eles morriam afogados, presos ao cadáver de um terceiro. O Danúbio virou um cemitério a céu aberto. Naquele trecho de Budapeste, o rio perdeu sua identidade. Os moradores passaram a chamá-lo de cemitério judaico. À primeira vista, o terror parecia ter chegado ao limite, mas na prática, o pior ainda estava por vir. 14 de janeiro de 1945, 11 horas da manhã. Local: Hospital Daniel Biró. Ferenc Roxa estava presente quando o portão foi derrubado. Soldados invadiram as alas médicas. Ouve-se o barulho de botas pesadas nos corredores. Não havia para onde fugir. O massacre dentro da unidade de saúde havia começado. Os eventos aceleraram. Não havia mais margem para erro ou piedade. Aqueles que ainda conseguiam ficar de pé foram forçados a caminhar até o pátio interno. O grupo avançava sob a mira de armas. No pátio, os prisioneiros foram divididos em pequenos grupos. As execuções começaram de imediato. Tiros de metralhadora atingiam as costas e a nuca das vítimas. Quem não conseguia andar teve um destino diferente. Os soldados entravam nos quartos e disparavam contra os doentes em suas próprias camas. Em apenas 120 minutos, 130 pessoas foram assassinadas. A cena era brutal. Crianças foram executadas enquanto eram seguradas pelas mães. Idosos acabaram sufocados sob os lençóis. Médicos e enfermeiros tentaram proteger os pacientes. Todos foram fuzilados no local. 5 dias depois, 19 de janeiro. Os camisas verdes visitaram outro lar de idosos. O relato de Roxa detalha os passos da unidade.
Os soldados separaram homens e mulheres com gritos e empurrões. 70 mulheres foram levadas à força. A maioria tinha mais de 71 anos de idade. O destino foi o Parque Varus Major, localizado nas proximidades. Ali, a selvageria substituiu a logística. Os soldados não usaram apenas fuzis. Eles lançaram 3 granadas diretamente no centro do grupo de mulheres. No vídeo da perícia, nota-se o efeito das explosões. As roupas das vítimas pegaram fogo instantaneamente. O calor das chamas e o frio extremo daquela manhã terminaram o serviço. Zalazzi observava tudo, mas nunca ordenou que parassem. Qual era a maior preocupação do líder? A moralidade? Não. A preocupação era a imagem internacional do regime. Zalazzi temia o julgamento de diplomatas da Suécia, Suíça, Espanha e do Vaticano. Ele não queria que as execuções públicas manchassem sua reputação diplomática. O comissário nacional de polícia, Paul Rodossi, resumiu a lógica do Estado. Para ele, o assassinato de judeus não era o erro. O erro era o método utilizado. Rodossi afirmava que os corpos precisavam desaparecer. Ver cadáveres expostos nas ruas era um problema de relações públicas. A morte virou burocracia. O genocídio foi tratado como uma questão de imagem. Enquanto o regime limpava o sangue das calçadas, outros agiam no sentido oposto. Raoul Wallenberg, diplomata sueco, arriscava a própria vida para salvar desconhecidos. Wallenberg não trabalhava sozinho. Ele utilizava passaportes falsos e criava casas protegidas por bandeiras estrangeiras. Outros nomes surgiram na resistência, como Karl Lutz, Giorgio Perlasca e Angel. Eles operavam na clandestinidade absoluta. Ocorreu, então, um paradoxo cruel. O regime de Zalazzi aceitava esses documentos falsos por pura conveniência política. As objeções alemãs eram ignoradas. Não havia humanidade na decisão. Havia apenas causa administrativo e interesse em manter as aparências. Assim, a vida e a morte eram decididas por carimbos e relatórios. 19 de novembro de 1944. Esta data marcou o início do colapso definitivo. O cálculo político de Ferenc Zalazzi encontrou seu limite. Por trás do fanatismo e do delírio de poder, ele ainda tentava traçar estratégias, mas o tabuleiro estava destruído. O que restava da Hungria cruzava naquele momento o ponto de não retorno. Por que o regime não recuou? Zalazzi acreditava que a resistência absoluta compraria tempo, mas na prática era apenas um adiamento do fim. As forças soviéticas avançavam em plena ofensiva. Junto aos aliados romenos, o Exército Vermelho lançou o cerco final contra a capital. Budapeste era o alvo. O coração político, cultural e simbólico da nação estava na mira da artilharia pesada. O inverno chegou com ferocidade. O termômetro despencou. A cidade já estava exaurida por anos de conflito e bombardeios constantes. A fome se espalhava pelas ruas. O medo e a repressão ditavam o ritmo da sobrevivência. Budapeste tornou-se o palco de uma das batalhas urbanas mais longas e brutais da Segunda Guerra Mundial. 102 dias de combate ininterrupto. Esse foi o tempo da agonia. Cerca de 1 milhão de civis ficaram presos dentro do cerco. Não existiam corredores humanitários. Ninguém saía. Nenhuma trégua foi assinada. No horizonte, não havia esperança de resgate. No quadro, ruínas e fumaça cobrem o Danúbio. Tropas alemãs da Wehrmacht e da Waffen-SS assumiram posições defensivas. Unidades húngaras leais ao Partido da Cruz Flechada se juntaram a eles. Eles se entrincheiraram em cada metro quadrado disponível. Ocuparam igrejas e escolas primárias. Prédios históricos foram transformados em ninhos de metralhadoras. Ouve-se o som constante de picaretas quebrando o concreto. Os soldados perfuraram as paredes das estações de metrô, transformaram hospitais em fortalezas improvisadas. Monumentos nacionais viraram barricadas de pedra e ferro. Cada esquina de Budapeste foi preparada para a morte. Mas isso era apenas o começo do cerco. A estratégia de Zalazzi exigia que a cidade fosse sacrificada. Não havia margem para rendição. O Tribunal da História já preparava o veredito.